Vamos lá, meu povo? Vamos trabalhar agora o tópico órgãos públicos. A gente vai entender agora como é que funciona um órgão público. Agora a gente vai separar o joio do trigo. Agora você vai entender o que são as pessoas jurídicas, você já sabe o que são pessoas jurídicas de direito público políticas, pessoas jurídicas de direito público e privado administrativas, o que são entidades, você já sabe isso tudo. Agora, para conseguir concatenar as ideias, você vai entender o que é um órgão público. Para a gente entender o que é um órgão público, a gente tem três teorias que tentam explicar o órgão público. Tem a teoria do mandato, essa daqui não existe, não vale, então eu não vou explicar. Só que você sabe que se cair na sua prova, você vai falar que a teoria do mandato está errada. Teoria da representação, também não existe para gente. Ela existe, mas não funciona para gente. A teoria que vale no nosso ordenamento administrativo é chamada teoria do órgão. Prestem atenção, meu povão. O que explica como é e o que funciona e como funciona um órgão público é a teoria do órgão. Então você já sabe, se cair aquela questãozinha lá na CESP-PNB, é correto afirmar que a teoria que explica o órgão público é a teoria do mandato? Errado. A teoria da representação? Errado. A teoria que explica o órgão público é a teoria do órgão. Essa sim eu vou explicar para vocês. Evandro, por que você não me explica do mandato e da representação? Porque não vale, negão. Você só tem que saber que essa teoria não pode, essa teoria não vale e essa teoria aqui que é verdadeira, que você vai usar ela. Beleza? Então vamos lá. O que é um órgão público? Olha só. Eu botei algumas características aqui para você. Órgão público, ele não tem personalidade jurídica. Órgão público não é pessoa. Ah, Evandro, ele não é pessoa jurídica? Jamais. O que o órgão público é? É um feixe despersonalizado, mero centro de competência. Eu vou falar para vocês no gráficozinho. Sem vontade própria. Não possui patrimônio próprio, é a segunda característica importante. A primeira é que não é pessoa e a segunda é que não possui patrimônio próprio. Terceiro, os agentes agem em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Isso aqui eu vou explicar também no gráfico. Eu quero que vocês anotem as características, que ela é marcante, porque somente cada característica você mata 80% das questões. Vem lá na questão, podemos afirmar que um órgão público é classificado como entidade política? Meu filho, está errado, porque entidade política é pessoa jurídica e o órgão não é pessoa, então ele não pode ser entidade. Então não pode classificar e não pode errar as classificaçõezinhas que vem dentro da questão. Vamos desenvolvendo. Aqui é que eu vou explicar para você como funciona a teoria do órgão. Olha esse bonequinho aqui. A teoria do órgão funciona dessa forma. Olha como é que a gente funciona. Você está me vendo inteiro aqui, tá? Eu pergunto para você, eu sou uma pessoa, eu sou um conjunto, correto? Correto. Mas quem que determina as minhas ações? É minha cabeça ou é o meu braço? O meu braço é louco, ele faz o que quer? Ou é o cérebro que manda? É o cérebro que manda, né, negão? A pessoa, ela corresponde à cabeça. Se me cortar um braço, cortar outro braço, cortar as pernas, ainda assim eu vou continuar sendo Evandro, ainda assim eu vou continuar tendo direitos e obrigações. O meu braço, a minha perna, é mero centro de execução. O meu braço não tem patrimônio próprio. Por exemplo, o meu relógio, ele não pertence ao meu braço esquerdo. Se eu tirar ele aqui e quiser botar no meu braço direito e ficar igual doido dando aula com o relógio no braço direito, eu posso. Porque o relógio pertence à minha cabeça, é ela que determina as minhas ações. Então, de acordo com a teoria do órgão, você chega aqui e vê que a cabeça é a pessoa jurídica. Fazendo uma analogia, vamos colocar aqui a União. A União, sim, ela é dona do patrimônio, ela é pessoa jurídica de direito público. Os órgãos não têm nada. Órgão é mero feixe despersonalizado. Mero centro de competência. Só executam. Por exemplo, vamos dar aí um exemplo de órgão. Departamento de Polícia Federal. Quando você vê aquele carrinho lá com o símbolo da Polícia Federal, tá errado você chegar e falar, nossa, que legal, olha o carro da Polícia Federal. Tá errado, negão, porque a Polícia Federal é um órgão da União. Se ela é um órgão, ela entra na característica do órgão. Órgão não tem o quê? Vontade própria, não possui patrimônio. Bem, você já sabe que o Departamento de Polícia Federal é um órgão. Se ele é um órgão, ele não tem o quê?
Se ele é um órgão, primeira coisa que ele não tem é patrimônio. Então a viatura não é dele, a viatura é da União. Se a União, por exemplo, quiser tirar a viatura daqui, pintar com o símbolo da Receita Federal e tirar a viatura da Polícia Federal e colocar no órgão da Receita Federal, ela pode fazer. E ainda assim, ela vai estar tirando de um órgão, botando no outro e vai continuar pertencendo aqui. Porque o patrimônio pertence à pessoa jurídica, não pertence ao órgão. Órgão também não é pessoa, porque a pessoa é a União. Lembra da analogia? A pessoa é minha cabeça, o meu braço não é nada, é mero centro de competência, ele é centro de execução, ele executa a coisa. Então você já sabe, o órgão não tem personalidade jurídica, o órgão não tem vontade própria, o órgão não possui patrimônio próprio. Então, você pode até fazer uma brincadeira. O verbo ter, ele é usado somente para a ideia de posse. Eu tenho um relógio, tá certo, porque o relógio é meu. Que horas tem? Está errado, a hora não é sua. Então, amigo, caiu o verbo ter aqui, você já sabe que está errado. Órgão tem, está errado, porque órgão não tem nada, órgão não possui nada. Esse é um macetinho que fica fácil de acertar em questão de concurso, correto? Vamos progredir aí. Dentro dos órgãos, existem os agentes que trabalham para a União, ou seja, trabalha para a pessoa jurídica. Esses agentes estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Evandro, o que é imputação? Olha só, a imputação ela surge através da teoria do órgão. Por exemplo, o agente está representando a União, está errado, porque você não está na teoria da representação. O agente está em nome, está errado, você não está na teoria do mandato. O agente está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Evandro, eu não consigo entender o que é imputação, não chega na minha cabeça. Pensa assim, tudo que você fizer nessa qualidade de administração, ou seja, trabalhando, você vai estar fazendo, mas é como se a União estivesse fazendo. Por exemplo, eu saco a minha pistola e dou um tiro. Bum! Quem matou foi minha mão ou quem matou fui eu? Quem matou fui eu, amigo. Quem vai responder é a minha cabeça, não é o meu braço. Evandro, me explica o que é imputação que eu não consegui entender. Explico. Imagina a seguinte situação hipotética. Você tem um filho pequeno, 3 anos, e você vai numa exposição de arte moderna, onde tem aquelas artes lá que eu nunca consegui entender aquele troço. Feio pra caramba e vale um dinheirão. Mas enfim, vale dinheiro? Vale. Você pega, solta o seu filho, fala, Pedrinho, anda aí, pirralho, mas não bota a mão em nada não. Seu filho tem 3 anos. Você é responsável por ele. O seu filho sai andando e você vai tomar um negocinho. Quando você olha lá pro outro lado da sala, você vê o seu filho botando o dedinho na estátua mais cara que tem, custa 500 mil reais. Parece até slow motion, você vai correndo e grita, não! Quando você faz isso não dá tempo. O moleque empurra, o troço cai, quebrou, destruiu. Prejuízo de 500 mil. Eu pergunto para você, aquela criança que vai pagar, ela vai ficar mais velha, vai trabalhar e vai ter que ressarcir? Ou a criança como se fosse a extensão da sua mão? Foi você que era responsável pelo prejuízo. Você que era responsável. A criança estava em imputação à pessoa que está ligada. Ou seja, se ela está ligada à mãe, quem tem que pagar é a mãe. A mesma coisa funciona aqui. Captar a ideia do exemplo lá da criança, né? Então eu vou trazer para a realidade aqui. Imagina, hipoteticamente, que eu sou um policial. Eu saco a minha arma, um assalto a banco, tem a vítima e tem o bandido. Eu aponto para o bandido e faço um disparo. Bum! Legítima defesa de terceiros, né? Bum! Só que eu erro. Eu erro e acerto quem? Acerto a vítima. Amigo, eu sou um policial, mas eu sou o Evandro, mas eu estou na qualidade de agente público, porque eu estou trabalhando. Eu saco a pistola e dou um tiro e acerto a vítima. Sabe o que vai acontecer? A vítima vai pedir um ressarcimento, mas não para mim. O ressarcimento civil ela vai pedir diretamente para quem? Para a União. Porque o agente está em imputação, a pessoa jurídica que está ligada. Na hora de fazer o disparo, para receber indenização, é como se a União tivesse ali presente e ela deu o disparo. Então quem paga é ela. Tá? Isso é a responsabilidade objetiva do Estado. Depois ela cobra do agente. Isso aí é um outro tópico. Mas eu quero que vocês entendam o que é imputação à pessoa jurídica que está ligada. Tudo que o agente público fizer nessa qualidade trabalhando, quem responde civilmente é a administração pública. Porque é como se a administração pública estivesse ali. Por isso que na teoria do órgão, o agente está em imputação, ou seja, ele não está representando, ele não está em nome. É como se propriamente fosse o ente que ele está ligado. Então, meu povo, vamos de novo. Teoria do órgão. Existem 3 teorias. Teoria do mandato e representação. E a teoria do órgão. O que a gente usa para explicar o órgão público é a teoria do órgão. Característica, isso aqui é o mais importante. O órgão é sem personalidade jurídica, ou seja, o órgão não é pessoa, sem vontade própria, o órgão não possui patrimônio e os agentes estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Olha para cá.
O órgão é classificado como feixe despersonalizado ou mero centro de competência. Só executa as coisas que a pessoa manda. Tranquilo? Vamos para a classificação. A classificação que cai nos concursos, tá? A classificação mais importante. Classificação segundo a posição estatal. Ou seja, quem manda mais, quem manda menos. A gente viu que dentro do Poder Executivo, e o órgão público que a gente está trabalhando nesse caso dentro do Poder Executivo, a regra é hierarquia e subordinação. Então aqui, meu povo, são normas administrativas. Pode haver órgão público em qualquer poder, tá? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, tanto faz. Eu vou trabalhar a regra aqui dentro do Poder Executivo, normas administrativas. Então aqui existe a ideia de hierarquia e subordinação. É uma sequência. O órgão independente manda mais do que o autônomo, que o órgão manda mais do que o superior, que manda mais do que o subalterno. Isso aqui é uma cadeia de comando, cadeia hierárquica. Vou dar 4 classificações: independentes, autônomos, superiores e subalternos. Como é que a gente vai trabalhar? Eu vou dar a característica de cada um, explicar como é que funciona, e tem algumas, igual o órgão autônomo, que é o mais complicado pra gente, é o que mais cai no concurso. Mas também ele é simplesinho, eu dou um esqueminha que vocês nunca mais vão esquecer. Então vamos pegar a classificação do primeiro, qual que é? Classificação e característica dos órgãos independentes. Olha aqui. Os órgãos independentes são aqueles que têm a competência aurida do texto constitucional. Evandro, o que é competência aurida do texto constitucional? É vinda, vem oriunda do texto constitucional. São mais alto escalão do poder, ou seja, não tem ninguém que manda mais do que eles. Os agentes são inseridos através de eleição ou geralmente pode vir também através de nomeação. Correto? Para cargos em comissão. Sem subordinação alguma, ele não exerce subordinação, ele é o chefe, tranquilo? Vamos dar uma olhada ali num primeiro exemplo dos órgãos independentes. Olha, um órgão independente dentro do Poder Executivo, Presidência da República. Evandro, mas se eu estiver dentro do Poder Judiciário, me dá exemplo de um órgão, é STF e STJ. E um órgão dentro do Poder Legislativo, Câmara Federal, Senado Federal. Correto? Mas vamos tentar não trabalhar, abrir o leque, vamos tentar trabalhar somente com órgão independente aqui, ó, no Poder Executivo, que fica mais fácil, que na verdade é o teor, tá? É o teor do concurso. Então eu dei como exemplo a Presidência da República. Você pode ver, olha lá se não vai pegar as características. Competência aurida do texto constitucional. Perfeito, a Presidência da República é um órgão que tem as competências vindo da Constituição Federal. Os agentes são inseridos geralmente por eleição ou nomeação, correto? O Presidente da República através de eleição. Mais alto escalão, amigo, o Presidente da República é o ser supremo na administração pública federal. E não exerce subordinação com ninguém. Então bateu todas as características que eu dei ali dos órgãos independentes. Amigo, é só gravar a classificação. Aqui é um exemplozinho só para você ter noção, tá? Mas gravou que um órgão independente que tem a competência aurida do texto constitucional, é o mais alto escalão, os agentes são inseridos através de eleição ou nomeação e sem subordinação, acabou o problema. Tranquilo? Vamos agora para a classificação dos órgãos autônomos. Vamos pegar lá no próprio esqueminha, olha aqui. Órgão autônomo, meu povo, é o maior macete, isso aqui é muito fácil de matar. Se o órgão presta atenção, ministério no governo federal, ou secretaria no estado ou no município, é órgão autônomo. Evandro, Ministério da Justiça, é ministério? É órgão autônomo. Secretaria do Meio Ambiente, a secretaria é órgão autônomo. Secretaria de Saúde do município de Cascavel, qual é a classificação? Órgão autônomo. Por quê, Evandro? Porque ou é ministério ou é secretaria. Aqui, nos órgãos autônomos, só trabalham agentes políticos. Ou melhor, só não, né? Nos órgãos autônomos, a cadeia de comando é exercida por agentes políticos. São inseridos geralmente por nomeação. Isso aqui a gente vai ver na 8.112, tá, meu povo? São cargos em comissão. O cara tem cargo, é regido pela 8.112, mas ele não faz concurso público. É cargo de livre nomeação e livre exoneração. Tem todo um macete, toda uma coisa ali para a gente contar, toda uma história, mas isso aí é outra sequência. Vocês vão lembrar que o órgão autônomo, que pode ser classificado como ministério ou secretaria, exercido por agentes políticos que são inseridos geralmente através de nomeação. Olha só, existe uma súmula do STF, que é a súmula vinculante 5, que ela diz mais ou menos assim:
Nos órgãos da administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, não poderá exercer a função ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Então aqui, essa súmula vinculante 5, ela trata a situação do nepotismo. Nepotismo. É muito interessante isso aqui, sabe por quê? Olha só, nos órgãos da administração pública, você não pode colocar ascendente, descendente, cônjuge ou irmão ou parente até o terceiro grau em linha reta. Por exemplo, você não pode colocar sua tia para trabalhar. O primo pode, porque primo é quarto grau. Mas você não pode colocar até a sua tia, que é terceiro grau. Aí, Evandro, e se caiu uma questão assim? O governador do estado X nomeou o seu próprio irmão para ser ministro de uma pasta. Não, ministro não, né? Secretário. Ministro é se fosse no governo federal. O governador de certo estado nomeou o seu irmão para ser secretário de meio ambiente. Bem, se é irmão, é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Então está na classificação. Teoricamente, o governador não poderia nomear em cargo de livre nomeação e livre exoneração um irmão para trabalhar numa secretaria ou no ministério. Esse é o teor da súmula vinculante 5. Só que tem uma decisão posterior do STF que diz o seguinte, vem para cá. A súmula posterior do STF diz que se você nomear um ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até o terceiro grau em linha reta para trabalhar num órgão autônomo, aí pode. Por quê? Porque essa decisão diz que o nepotismo não alcança se os cargos forem de natureza política. Então você já sabe que num órgão autônomo, os cargos, quem trabalha no órgão autônomo é classificado como agente político. Então se cair assim, um governador do estado, um governador de determinado estado, nomeia seu irmão para trabalhar num órgão autônomo. Nessa situação ele feriu a súmula vinculante 5, que trata do nepotismo. Está errado, porque tem um informativo do STF que diz que se o cargo for de natureza política, não fere a súmula vinculante 5. Beleza? Matamos aí até um teorzinho da súmula vinculante que foi bem bacana, né? Vai ajudar bastante nos concursos. Então vamos lá, órgão autônomo é classificado como ministério e secretaria. Os agentes são classificados como os políticos, inseridos geralmente por eleição. A súmula vinculante 5 veda ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até o terceiro grau em linha reta. Lembrando que até o terceiro grau é o tio, primo é quarto grau, então você pode nomear o cara. E o nepotismo que trabalha nessa situação não alcança se o cargo for de natureza política. Então, pode nomear o seu irmão, descendente, cônjuge, para trabalhar num órgão autônomo? Pode, porque no órgão autônomo trabalham agentes políticos. Matamos aí, né? Bem tranquilo. Vamos agora dar uma olhada no classificação dos órgãos superiores. Mas antes disso, vem para cá, vamos dar exemplo do órgão aqui. Olha aqui. Logo abaixo você tem o Ministério da Justiça. Amigo, se é ministério, ou se for no Estado, Secretaria de Segurança e Justiça, por exemplo, vai ser classificado como órgão autônomo. Evandro, mas por que é classificado como órgão autônomo? Meu filho, porque é ministério ou secretaria, ponto final. Tranquilo? Vamos lá. Órgãos superiores. Órgãos superiores são aqueles chamados órgãos de controle, chefia e decisão. São os órgãos que têm certos controles. Não tem tanta força quanto o autônomo, mas ele decide. Por exemplo, vocês vão ver na 8.112 que uma remoção de ofício é determinada por aonde? Por um órgão superior. Tranquilo? É só classificar que é órgão de controle, chefia e direção. Não tem muito mistério, não. Eu vou lá no exemplo quando eu acabar de explicar os dois. Esse aqui, por incrível que pareça, é o que mais cai depois do órgão autônomo, tá? Os órgãos subalternos são chamados órgãos de mera execução, meros centros de competência. Aqui é sem poder decisório algum. Ou seja, o órgão só executa o que é determinado. Olha para cá. Exemplo de um órgão superior é o Departamento de Polícia Federal, aquele que fica lá em Brasília. Exemplo de um órgão de execução é uma delegacia. A delegacia só executa o que é mandado. Remover de ofício um servidor tem que vir em ordem do órgão superior. A delegacia, o delegado que está lá, ele só indica, porque é discricionário, tipicamente discricionário o ato de remoção. Então ele executa algo que foi mandado por quem? Por um órgão superior. Determinamos e acabamos aí
a classificação dos órgãos segundo a posição estatal. Órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Vamos lá, meu povo, para fechar o bloco, vamos agora explicar centralização, descentralização e desconcentração. Olha só, o mais importante disso aqui é você fazer a diferença entre descentralização e desconcentração. Todas essas aqui são classificadas como técnicas administrativas. Geralmente as bancas examinadoras, elas vêm tentando enganar você. Vamos tentar entender. A gente estudou, olha só, toda a organização política administrativa, a gente estudou toda a teoria do órgão. Então a gente está apto agora a fazer a diferenciação. Logo, os exercícios vão salvar a nossa vida. Mas olha só, aqui já fica fácil de entender. Vem para cá para a gente explicar centralização. O que é centralização? Toda vez que a administração direta, a União, estiver desempenhando, estou dando um exemplo da União, tá? A administração direta é todo aquele conjunto, vocês lembram que eu falei para vocês? Que são órgãos e agentes que trabalham junto para executar o serviço e obras públicas para a União, para os estados, para o DF e para os municípios. Então, olha só, toda vez que, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal, a Receita Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando, estão prendendo, estão multando, estão fazendo, toda vez que os órgãos e agentes estão trabalhando diretamente pela União, é o braço da União trabalhando para ela, isso aí é centralização. Ou seja, ela está executando por ela mesmo o serviço e obra pública. Centralização. Descentralização, segunda técnica administrativa. Quando a administração direta, ela não executa o serviço por ela mesma. Ela passa o serviço através de outorga legal, que aí ela cria administração pública indireta, ou ela passa o serviço através de delegação para um particular. Então ela descentraliza o serviço. A competência, de acordo com a Constituição Federal, é da administração direta, mas ela não quer fazer e manda outra pessoa fazer. Então ela cria através de outorga legal a administração indireta e através de delegação ela dá por um particular. Desconcentração. A desconcentração é quando a união é um pouco complicado, porque você vai confundir a desconcentração com a centralização, mas é muito facinho, olha só. A União, quando pega o Departamento de Polícia Federal e todos os órgãos e está trabalhando, Departamento de Polícia Federal e os outros departamentos dos estados estão todo mundo junto trabalhando para a União, isso é centralização. Mas desconcentração é mera técnica de divisão de órgão. O órgão se divide para poder executar melhor o serviço público. Olha só, Departamento de Polícia Federal lá em Brasília, se ele tentar fazer tudo centralizado, não vai dar certo. Então o que ele faz? Ele pega e se divide em órgãos menores. Ele pega e cria uma delegacia em Curitiba, uma no Rio e em São Paulo. Se o órgão está se dividindo, isso é chamado técnica administrativa de desconcentração. Evandro, e se todos esses órgãos aqui estiverem trabalhando para a União, como é que é o nome? É centralização. Então existe dentro da centralização a desconcentração. Todos os órgãos trabalhando para a União, mas um órgão se dividiu. Esse órgão que se dividiu é chamado técnica de desconcentração. E se todo mundo está trabalhando junto, é chamado centralização. Tranquilo? O bom é que você entenda que existe desconcentração dentro da centralização e pode existir também desconcentração dentro da descentralização. Aí, Evandro, que complicação é essa? Olha para cá. Se eu pego a administração direta e dou através de outorga legal e crio administração indireta, por exemplo, criou uma autarquia, a técnica administrativa, quando a administração direta cria uma indireta, é chamada de descentralização. Se essa autarquia tiver um órgão e esse órgão se dividir, dentro da autarquia vai ser chamado o quê? Desconcentração. Ou seja, a autarquia tem um órgão e esse órgão se dividiu. Mas esse órgão se dividiu dentro de uma autarquia que é descentralização? Sim. Então pode existir divisão de órgão dentro da descentralização e divisão de órgão dentro da centralização. Só que a banca examinadora vai falar diferente. Vai falar que existe desconcentração dentro da centralização e desconcentração dentro da descentralização. Agora, olha só. Tem que tomar cuidado, porque o nome é órgão público, teoria do órgão. Jamais, eu digo jamais, pode existir órgão público na delegação, tá? Porque se é dado um serviço a particulares, não existe órgão público para particular. O órgão público é só na administração direta.
Não existe órgão público dado a particulares. Então, a técnica administrativa de delegação por colaboração não comporta a teoria do órgão, tá, meu povo? Teoria do órgão é só a administração pública. A administração direta é a administração pública, a administração indireta é a administração pública, então comporta a teoria do órgão público, pode haver órgão público ali dentro. Então, vamos lá. Centralização. Todos os órgãos da administração direta trabalhando para ela, órgãos e agentes. Centralização. Quando você pega a competência da União e ela dá essa competência através de outorga legal ou delegação por colaboração, descentralização. Quando um órgão está se dividindo em órgãos menores para poder trabalhar melhor, desconcentração. Então a gente matou 3 técnicas administrativas: centralização, descentralização e desconcentração. Beleza? Matamos aí toda uma sequência e ficou bem bacana essa sequência. Você pode rever essas videoaulas, então dá uma revisada nelas, pega todos esses esqueminhas. Olha, meu povo, esses PDF que estão do lado são muito bons, você tem que ler, mas isso que eu passo no quadro aqui, você tem que copiar. A sensação é que você esteja dentro da tua casa. A sensação é que você está dentro da tua casa, mas é como se estivesse dentro do curso preparatório. Olha, o meu coração está aí na sua casa, aí na sua poltrona, aí no seu armário, aí no seu computador, como se você estivesse assistindo uma aula presencial com a gente aqui. Então é muito importante que... Você já reparou que eu troco bastante de cor aqui no quadro? Faça isso, pega 3 cores de caneta, preto, azul e vermelho, igual eu peguei aqui, e faça o esqueminha aí, porque mentalizando, fazendo isso, você concatena as ideias melhores. E o direito administrativo é feito de esqueminhas. Então copie os esqueminhas, lê o PDF que está aí do lado, acompanhe as videoaulas, assiste quantas vezes for preciso até você captar a ideia.